prazer, uma alegria imensa fazer parte deste encontro. Engraçado, eu tenho vivido no meu coração uma certeza de que o Espírito está fazendo uma nova igreja, um novo tempo. Ainda ontem, ouvindo a pregação, as palavras tão sábias de um homem com tanta autoridade como Dom Cláudio, como se confirmasse no meu coração, como se fosse um presente que Deus estivesse me concedendo ali através daquela Eucaristia, confirmando dentro de mim que nós somos convidados a protagonizar um novo Pentecostes na igreja. Protagonizar um novo povo, uma nova forma de viver o Evangelho, inaugurar uma nova maneira de ser discípulo, já que nós precisamos viver de acordo com as necessidades do nosso tempo. Não é verdade? Isso é uma questão de sabedoria. E às vezes o mundo pede tanto que a igreja avance, que a igreja seja moderna. E então nós chegamos à conclusão que ser moderno para a igreja é ser cada vez mais cristã. Isso sim é a modernidade que nós precisamos viver. Esta sim é a mudança que nós precisamos alcançar. E esta modernidade, essa palavra nova, essa canção nova, é absolutamente exigente. E eu gostaria de convidar vocês a pensar a experiência de Pentecostes como sendo um avanço constante que nos direciona do Antigo Testamento para o Novo. Que às vezes a gente tem a ilusão de que nós já estamos no Novo Testamento. Às vezes nós temos a ilusão de que nós já estamos possuidores da mentalidade de Jesus. Às vezes nós vivemos até uma dormência espiritual, porque nós estamos acomodados nesta convicção ingênua de que já somos filhos do Novo Testamento. E eu preparei algumas passagens aqui para a gente poder pensar juntos o significado de ser filhos do Novo Testamento. Convidaria vocês a pegar a palavra em Gálatas, no capítulo 3. Vamos começar por aí. Depois eu gostaria até que algumas pessoas preparassem outras leituras, que são curtas. Eu vou anunciar a primeira de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. E depois nós vamos pegar algumas passagens de João 8. Então, quando a gente for passar para as outras leituras, você já vai estar no João capítulo 8. Primeiro vamos pegar Gálatas. Essa palavra de São Paulo, para mim, é uma das cartas mais instigantes que São Paulo atribuídas, né? Uma das cartas que estão atribuídas a Paulo. Para mim, Gálatas é um resumo da proposta de Jesus. Essa ousada proposta de ser livre. Os que observam a lei, porém estão todos debaixo do peso da maldição, pois a Escritura diz: maldito seja todo aquele que não é fiel a todas as coisas que estão escritas no livro da lei para serem praticadas. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz: quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição por nós, como diz a Escritura: maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que em Jesus Cristo a bênção de Abraão se estendesse aos pagãos e para que nós recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Vamos repetir esse último versículo. Maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que em Jesus Cristo
a bênção de Abraão se estendessem aos pagãos e para que nós recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. É interessante que nessa passagem, mais no início, São Paulo começa a fazer um paralelo entre Abraão e Cristo. Quem é Abraão? O pai da fé. É a herança. É a raiz. É a raiz de tudo aquilo que vai, como toda raiz lança galhos, não é verdade? A raiz nunca fica presa em si mesma. Qual é o grande objetivo da raiz? Fazer crescer. Uma raiz bem firme para que depois a árvore seja frondosa. Então, nós aprendemos desde criança que Abraão é o pai da nossa fé. Mas onde que Abraão está situado? No Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um momento, e a teologia nos ensina, que é o momento em que Deus está de todas as formas, com todos os recursos, tentando comunicar-se. A história da salvação, quando você pega a história do povo hebreu, que é o povo pai da nossa fé, você vai entender que, através dos profetas, através dos patriarcas, Deus tenta conversar com a humanidade para propor o seu projeto. A teologia nos diz que nesta tentativa de compreensão, existe sempre a possibilidade do equívoco. Por quê? Porque nem sempre nós somos capazes de entender o que realmente Deus está nos dizendo. E há um teólogo que gosto muito, que diz de maneira muito simpática, que Deus costuma ser vítima da nossa inteligência. Não é? Quantas vezes nós vitimamos Deus com a nossa pouca inteligência, né, Padre Wagner? Quantas vezes nós vitimamos Deus, quantas vezes nós vitimamos os seus ensinamentos, porque nos falta clareza, capacidade de compreender o que Ele realmente está nos dizendo. E eu quis pegar esta palavra, porque para compreender justamente a ação do Espírito no coração da igreja, nos levando cada vez mais na direção de um novo tempo, de um novo testamento, de uma nova época, eu pego a experiência de Abraão com seu filho, que para mim é uma das passagens mais cruéis da Sagrada Escritura. Concorda comigo ou não? Se você for raciocinar a partir da sua humanidade, que é marcada pelo pecado, ferida pela fragilidade, eu lhe pergunto, você seria capaz de pedir a alguém que matasse o seu próprio filho para lhe demonstrar fidelidade? Não. Mas como é que nós podemos então entender aquela ordem de Deus a Abraão, que sacrificasse o seu pequeno Isaque para demonstrar-lhe fidelidade? Posso confessar uma coisa para vocês? Quando eu era menino, eu nem tinha estudado teologia, era uma criança já afeita às questões religiosas, sempre gostei de igreja, sempre gostei de padre, sempre gostei de freira, nunca tive trauma deles. Sempre gostei de catequese, eu era um menino que já ia com gosto para a catequese. Não gostava muito dos horários, mas a catequese eu gostava. Eu confesso que eu fiquei intrigado quando ouvi essa passagem. Lá no fundo do meu coração, eu achei que alguma coisa estava errada. Porque o movimento humano de ser quem eu sou, sabe, de ter a sensibilidade que tenho, Deus me fez assim. Me fez entender que se eu fosse Deus naquela história, eu jamais pediria a Abraão que sacrificasse o seu filho. Eu sou marcado pelo pecado, gente. É possível que eu peça coisas cruéis a alguém. É possível que a minha crueldade me faça ser muito cruel com alguém. Mas alguma coisa dentro do meu coração dizia que aquela palavra não estava dizendo exatamente aquilo que estava dizendo.
E Deus me deu a graça de depois, quando eu estava estudando filosofia, teologia, ir avançando nos meus conhecimentos teológicos, na exegese, na Sagrada Escritura, até o dia em que eu caí de joelho diante de uma revelação que para mim santificou os meus dias e me retirou daquela visão cruel que eu tinha de Deus. Que na verdade, o Antigo Testamento está em todos nós, está até mesmo nas pessoas bem intencionadas, e que só o Espírito Santo é capaz de nos arrancar da crueldade que muitas vezes a lei e o pedido da obediência cega pode nos levar. A lei é a primeira experiência religiosa que o homem faz. Isso é humano. Compreender uma regra, obedecer uma regra, é o primeiro estatuto humano religioso, sem que nunca alguém nos leve dentro de um templo para nos dizer que isso é religioso. Porque o que a lei faz? Ela nos liga, ela nos conecta para a gente ter condições de estar dentro de um contexto que seja harmonioso. Para isso que serve a lei. Saio do contexto religioso e vou para a dimensão humana só para tentar explicar para vocês o que eu estou raciocinando para que depois a gente possa avançar. Há um psicólogo, que na verdade nem era psicólogo, ele era um biólogo, chamado Jean Piaget, que ele é o pai do construtivismo, de uma espécie de pedagogia que foi estabelecida na década de 90, 80, 90, justamente para mudar um pouquinho a maneira de educar as crianças. Ele, ao lado de Vygotsky, construíram essa nova pedagogia chamada construtivismo. O que era o construtivismo? O que é o construtivismo? Ainda muito aplicado dentro de muitas escolas. Uma pedagogia que procura compreender o ser humano com as suas diferenças. E uma abordagem muito interessante que Piaget faz é que ele, na verdade, ele analisa o ser humano a partir da maturidade biológica. Por que a gente tem a idade da razão? Por causa dos estudos de Piaget, que vai dizer que o cérebro humano, para ser capaz de fazer uma equação matemática, ele tem que estar biologicamente maduro para isso. Não adianta você pedir a uma criança de 3, 4 anos que faça uma equação matemática. Ela ainda não está biologicamente madura, o cérebro não cresceu o suficiente, não tem as ligações suficientes para ela ser capaz de fazer aquele raciocínio. Piaget pega essa explicação, que é científica, e dá um passo na direção da compreensão do que ele chama do desenvolvimento do juízo moral. O que é o desenvolvimento do juízo moral? É a capacidade que um ser humano tem de compreender o que é certo e o que é errado. Como é que Piaget vai dizer que o ser humano aprende o que é certo e o que é errado, se ele ainda não é capaz de fazer raciocínios muito elaborados porque ele ainda é criança? Através de quê? Qual é a única forma possível de você conduzir uma criança para o desenvolvimento saudável do seu juízo moral? Porque ele vai classificar a vida humana, essa capacidade de raciocinar o bem e o mal, a partir de 3 estágios. Primeiro é a anomia. Quer anotar? Anomia. O que quer dizer essa palavra? Anomia é a ausência de regras. É quando uma criança não tem condições de obedecer a absolutamente nada a não ser a ela mesma. Ela está com fome, ela faz o quê? Você já viu algum recém-nascido recebendo conselho? Por favor, isso não é hora de chorar. São 3 horas da manhã, mamãe deitou agora mesmo. Você cagou o dia inteiro. Opa, meu senhor, desculpa, eu falei uma palavra no pé do senhor. Você me deu trabalho desde a hora que a mãe... A criança jamais será capaz de obedecer, de compreender o que você está dizendo para ela. Sabe por quê? Porque ela só obedece às suas necessidades. Isso é sério. O ser humano
fase da vida, ele não faz outra coisa senão obedecer às suas necessidades. Eu estou com fome, alguém tem que me alimentar. Eu estou com frio, alguém tem que me aquecer. Eu estou com calor, alguém tem que me refrescar. Eu estou insatisfeito, alguém vai ter que dar um jeito na minha insatisfação. Com o tempo, a criança vai sendo capaz de entrar dentro da heteronomia, que é o segundo estágio. Hétero você já conhece, né? O que é hétero? Diferente. Então, a heteronomia é o momento em que a criança vai ser capaz de observar alguém que é diferente dela. E ela vai ter uma admiração. Ela admira aquele que é diferente e é capaz de fazer o que o diferente está propondo. Então, eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho um irmão, que é capaz de me ensinar no meu dia a dia. E enquanto eu estou perto, eu sou capaz de corresponder ao que ele espera de mim. Então alguém vem, diz alguma coisa para mim, eu obedeço porque ela está do lado. No meu processo de heteronomia, eu preciso sempre daquele que está do lado para me ajudar a compreender a regra. E depois, com o tempo, a criança vivendo bem o processo da heteronomia, ela vai assumir a autonomia. A autonomia é um momento em que nós não precisamos mais do outro para obedecer. Nós já adentramos o coração da regra. Piaget diz que esse processo todo bonito, elaborado do ponto de vista teórico, até de maneira sofisticada, é muito simples. Sabe como a criança aprende isso? Através de jogos. Por isso o jogo é tão importante para a criança. Os grupos, os esportes coletivos, é ali que dentro de um processo educacional, uma criança aprende a lidar com as regras. Mas veja bem, minha gente, quando nós experimentamos a regra como a primeira experiência religiosa que fazemos na vida, também essa experiência passa por um processo de evolução. Você não tem o direito de ser um adulto que vive o tempo todo em torno das suas necessidades. Você também não pode ser um adulto que precisa o tempo todo do outro ao seu lado para obedecer. A vida adulta, a maturidade, ela nos chega justamente no momento em que nós estamos libertos de nós mesmos e libertos do outro. Não é maravilhoso isso? A maturidade, vamos repetir? A maturidade só acontece na nossa vida quando estamos libertos de nós mesmos e libertos do outro. Compreendi a regra da vida. Compreendi que eu não devo matar, compreendi que eu não devo mentir. Não é porque alguém está me vigiando, não é porque alguém está me amarrando e me desejando ali o tempo todo que eu faça aquilo que foi estabelecido. Na vida em comunidade, não é difícil ser líder? Por que é tão difícil você liderar pessoas? Porque você esbarra o tempo todo na imaturidade das pessoas em compreenderem as regras. É disso que São Paulo está falando, minha gente. Eu tenho uma intuição que Piaget era cristão sem saber que era. Aprendeu tudo com Jesus e depois fez uma teoria linda sobre educação. Porque ele entendeu que a proposta de Jesus, na relação com a lei, é fazer com que nós possamos dar os passos neste processo de amadurecimento. Num primeiro momento, quando Jesus encontra os seus, ele percebe que estão todos dentro de uma anomia. São escravos de si mesmos. São escravos de seus pecados, são escravos de suas misérias, são escravos de seus contextos. Mas depois ele começa a ser amigo, e vai cativando e vai cultivando essas pessoas, e vai estabelecendo com elas uma intimidade, e começa a tornar-se para ela um modelo de nova forma de compreender a regra, a lei. Porque você veja que nós estamos dentro de um contexto em que Jesus está esbarrando o tempo todo na observância da regra.
Jesus nasceu, viveu, foi educado dentro de um contexto religioso, onde o que era mais importante? A lei. A observância da lei. Abraão está num contexto onde a regra de Deus, a palavra de Deus deve ser obedecida cegamente. E aí entra aquilo que eu dizia. Por que me incomodava tanto? Porque não é possível que Deus estivesse realmente pedindo a Abraão o que ele entendeu. Então a gente chega à conclusão de, depois de já ter lido, já ter tido a satisfação, enquanto rezávamos, eu dizia, motivado pela palavra da Luzia, que ter Deus na nossa vida não é um fardo, é um privilégio. Depois de ter passado pela experiência de Jesus, depois de já ter escutado tudo que nós escutamos, depois de já ter sido apresentado a nós a proposta do Novo Testamento, nós já somos capazes de olhar para aquela escritura aparentemente tão cruel e dizer: não foi Deus que pediu que matasse o seu filho, foi Abraão que entendeu errado. Deus não pode ter pedido isso. Mas na tentativa de acertar, na tentativa de cumprir a palavra, de cumprir a regra, este homem, naquele momento de apavoramento, já contextualizado numa religião em que sempre era colocado como uma exigência que extrapolava até mesmo o bom senso, é possível que este homem tenha entendido assim: ele quer que eu mate o meu filho. É possível que naquele momento o equívoco de Abraão estava justamente para já nos dar indícios de que ali o Novo Testamento começava a ser lançado. Abraão, eu sou um Deus de amor, e porque sou um Deus de amor, jamais vou pedir que você mate alguém nessa vida. Minha gente, quando nós não temos liberdade para agir, toda religião será opressora. A religião será sempre opressora onde não existe liberdade interior. E a proposta revolucionária de Jesus é justamente nos fazer adentrar no campo da liberdade, que é justamente essa palavra de São Paulo. A fé que está infinitamente superior à lei é que vai provocar dentro de nós essa liberdade interior. A fé é que vai provocar dentro de nós a capacidade de olhar para estas passagens do passado e interpretá-las com os olhos do presente, que é justamente que já estão iluminados pela certeza de que Deus é misericórdia, de que Deus é amor e Ele não pode se contradizer. Deus não se contradiz na sua capacidade de amar. Deus não pode se contradizer na sua capacidade de amar. E muitas vezes a gente até identificar que por faltar Novo Testamento na nossa leitura, somos nós os principais criadores do ateísmo nos dias de hoje. O ateísmo é gestado toda vez que nós não somos capazes de dizer a palavra certa a respeito de Deus. Toda vez que nós permitimos que os nossos equívocos prevaleçam sobre a revelação. Aí volto a dizer, Deus será sempre vítima da inteligência humana se não houver abertura de coração daquele que prega, daquele que ensina, daquele que vive, daquele que se diz cristão. Porque o movimento que Deus faz na nossa vida é justamente nos libertar. E a primeira libertação que Ele nos faz é justamente na nossa relação com a lei, com a regra. E aí eu peço que alguém leia a palavra de João, capítulo 8, 56 e 59. João, capítulo 8, 56 e 59. Pode ser você, Luzia? Já está com a palavra aí? 56 e 59.
Já achou, filho? Oitavo, 56, 59. 56, 59, achou, padre? Capítulo 8. Tudo seguido. Achei, padre. Isso é um fuso. Hã? É um fuso horário. É a letra pequena. Abraão, é essa? Abraão, vosso pai, exaltou na esperança de ver o meu Deus. Ele o contemplou e ficou cheio de alegria. Ao que os judeus lhe disseram: nem sequer tem 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Então eles colheram pedras para atirá-las contra ele. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Antes que Abraão fosse, eu sou. Veja bem, a presença teológica de Cristo como trindade, como presença que antecede a todos os acontecimentos dos quais somos filhos, dos quais somos herdeiros. A presença do Cristo antecedendo o acontecimento de Abraão. Consciente disso, a palavra e a pregação de Jesus está o tempo todo motivando liberdade. Porque ele sabia muito bem que o contexto religioso e político de sua época era altamente opressor. Gente, você não precisa ir longe. As coisas não mudaram muito. Qual que é o grande desafio hoje da religião, do discurso religioso? É provocar liberdade interior. O grande desafio da religião é fazer o ser humano encontrar-se com a espiritualidade que ela propõe. Não é amarrar na religião. A religião é apenas uma porta de entrada para um contexto de salvação que nós vamos experimentar diariamente. E que só pode chegar à nossa vida quando nós estamos com a alma rendida e nós somos capazes de viver esse projeto que eu dizia de Piaget, que aplicou a psicologia e que pode ser perfeitamente compreendido como um processo de conversão. Eu saio da minha anomia, da minha incapacidade de compreender o mundo, quando eu sou capaz apenas de obedecer às minhas necessidades, numa disposição egóica, numa perspectiva egóica. Eu entro num processo de obedecer porque alguém está ao meu lado me pedindo que obedeça, até chegar um momento em que eu sou livre de mim, do outro, porque Deus assim me quer. E não há absolutamente nada que venha e que seja capaz de me oprimir. Porque o projeto de Deus para a nossa vida é nos encaminhar no conhecimento e na experiência dessa liberdade, que vai nos fazer ser capaz de ser como Ele. Onde numa outra passagem, Ele cura um homem num dia em que era proibido curar. Quando depois, nas outras passagens selecionadas, eu não vou nem pedir para ler, porque o nosso tempo é curto, onde Jesus cura um homem num dia de sábado, e ele é questionado pelos judeus do seu tempo: que história é essa? Não é permitido curar em dia de sábado. E aí você vai encontrar o seu mestre vivendo essa perspectiva altamente libertadora de fazer o que é errado no momento em que é certo fazer o que é errado. Isso é contraditório, mas é libertador. Porque em muitos momentos da nossa vida nós experimentamos o nosso cristianismo essa crueza. É cruel. Quando você sente que você não tem mais condições de ser escravo da lei. Eu não posso permitir que a minha religião me escravize, minha gente. Eu não posso permitir e eu não posso admitir que o meu cristianismo se torne uma espécie de paganismo atualizado, sacralizado pelos dias de hoje. Cristianismo paganizado.
Hoje nós vivemos no Brasil, e vocês sabem muito bem disso, um legalismo religioso que está desconsiderando a dignidade humana, que está desconsiderando o respeito ao outro. Essa guerra santa não tem nada de santa. Por quê? Porque nos falta liberdade diante da própria liberdade que recebemos. Se tem uma ação de Deus que não para na nossa vida, minha gente, é libertar a nossa liberdade. Não basta você receber o dom de ser livre, você precisa, com o auxílio da graça, viver constantemente a libertação dessa liberdade, que consiste justamente em você ser livre diante de tudo aquilo que é religioso, para ser capaz de identificar o que realmente vale a pena nisso tudo. Tenho muito medo, sabe? Tenho visto, tenho presenciado em muitos lugares, em muitas comunidades, esse cristianismo sendo nivelado por baixo. O cristianismo sendo reduzido a medalhinhas. A teologia sendo substituída por devoções vazias. A devoção mariana sendo excessivamente colocada quando Maria está sendo fora do lugar dela, tomando o lugar do Cristo. Isso não é cristianismo. A liberdade consiste em você olhar para a santidade de Maria e de você rezar com ela para que o tempo todo o Cristo prevaleça entre nós. Porque nós não podemos mais admitir a experiência de um cristianismo sem o Cristo. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos resgata. É Cristo que nos liberta. E nós estamos amarrados em muitas outras coisas, classificando isso como religioso, classificando isso como bonito. Não. Nós precisamos retomar a seriedade dessa palavra. São Paulo não brinca com a comunidade. São Paulo não está falando com meios termos. É Cristo que nos salva. É Cristo que nos salva, e é em torno dele que nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa comunidade, organizar a nossa experiência pessoal de ser quem somos e fazer com que cada vez mais a nossa experiência cristã seja, antes de qualquer coisa, uma mudança de mentalidade. Cristo não vai nos salvar usando uma camiseta. A camiseta não é garantia de salvação. O hábito religioso não é garantia de salvação. A mitra não é garantia de salvação. O hábito da freira não é garantia de salvação. Mas sim, a libertação que Ele está realizando no nosso coração e que nós permitimos através de tudo aquilo que é ritual dentro da igreja. O rito, ele também pode ser morto, se lá nós entramos morto e saímos morto. É a experiência da sua palavra, é o conhecimento da sua pessoa, é o mergulho diário na pessoa dele. Descobrir quem é Jesus, conhecê-lo diariamente, para que ele venha nos dar essa liberdade. Porque eu tenho como experiência de vida, minha gente, que só quem é livre obedece. Só quem é livre obedece. E se nós não temos essa liberdade interior, nós jamais vamos compreender o que a igreja nos pede. Para muitos cristãos, o que a igreja nos pede é fardo. Para muitos cristãos, o que a igreja está propondo como lei, como regra, é fardo. Alguma coisa está errada. Eu preciso adentrar o coração da lei. Eu acho fantástico quando eu pego a experiência de Adão e Eva. O que é o significado do paraíso? É o lugar delimitado para o encontro, não é verdade? Deus pede que eles não saiam, não é porque Deus é ranzinza. É um conceito bonito, é uma metáfora interessante. O paraíso é o lugar do encontro. Então, se você se afasta demais, eu perco a oportunidade de te encontrar. Nós estamos todos em Jerusalém. Qual é o nosso paraíso? É aqui. Porque se você não sabe onde é o encontro, você fica perdido. O limite é positivo, não é? Faz parte da maturidade humana entender que o limite é positivo. Uma mãe que não estabelece limites para o filho, ela não ama. Eu gosto sempre de dizer isso. Quando eu estou na minha heteronomia, na minha anomia, quando eu não sou capaz de decidir por mim mesmo, é direito meu que alguém decida por mim. É direito.
Os filhos não podem ser negados desse direito. Eu não posso expor uma criança que ainda não é capaz de decidir com retidão, que decida. É um crime um pai dar a uma criança de 7, 8 anos a possibilidade de decidir aquilo que ela ainda não está capacitada para decidir. A autoridade, ela é sempre amorosa. Mas nós nos privamos de conhecer essa dimensão amorosa da regra, da lei, da autoridade. Nós nos privamos de conhecer o coração da lei e identificar que ele é favorável ao nosso crescimento humano. Gente, se você retirar a dimensão escatológica do cristianismo, a promessa da vida eterna, que nós cremos, e se você apresenta a proposta de Jesus para um ateu, por exemplo, que nem tenha preocupação com vida eterna, é uma proposta de vida maravilhosa. Não é fardo. Veja bem, a proposta de Jesus é uma proposta, humanamente falando, inteligentíssima, sofisticada, porque ela propõe ponderância, ela propõe equilíbrio, ela propõe amor, ela propõe respeito, ela propõe dignidade. Que ser humano hoje não está disposto a ouvir um discurso desse e até mesmo colocá-lo em prática? Veja bem, se o discurso de Jesus é atraente até para os ateus, por que nós não fazemos ser atraente para os nossos filhos? Porque infelizmente estamos amarrados na lei. Já foi a missa hoje? Quê? Ou então chegamos com aquela cara horrorosa, né? Onde você estava, mãe? Fui à missa. Inclusive ninguém foi. Aí já começa a quebrar o cacete lá dentro. Não é verdade? Quantas vezes nós fazemos a nossa pertença religiosa parecer um fardo a quem convive com a gente? Que testemunho é esse, meu Deus do céu? Que liberdade é essa? Que não provocou em mim um sorriso por pertencer ao Cristo? Eu me lembro das propagandas vocacionais que às vezes iam dentro das escolas, né? Chegava aquela freirinha triste. Eu sou muito feliz na minha vida religiosa. Obrar. É você que vai dar testemunho. Antes de você abrir a palavra, antes de você dizer ao outro qualquer coisa sobre Jesus, as pessoas estão percebendo como você é. Essa é a primeira comunicação que nós exercemos no mundo, minha gente. Essa é a primeira comunicação que nós exercemos. Então nós estamos lá, trazemos, como diz a palavra, eu trago dentro de mim essa raiz que é Abraão, mas eu não trago o equívoco de tentar matar o próprio filho. Porque esse equívoco já foi superado pela lei. A nova lei que Jesus me apresenta. O equívoco já está resolvido. Então aquele incômodo que eu tinha quando eu era criança, de identificar que eu, homem marcado pelo pecado, não sou capaz de mandar matar um filho só para que me demonstre fidelidade, eu estou sob outra regra. E essa palavra de Jesus que chega na nossa vida é justamente para provocar em nós essa liberdade de você ser capaz de obedecer o que lhe pede, mas com alegria, porque você conhece o coração da regra. Você sabe que tudo aquilo que Deus lhe pede, que tudo aquilo que Deus lhe solicita, não tem outra finalidade senão lhe promover como pessoa. É dignidade. Fico vendo o que a droga tem feito hoje com os nossos jovens. Eles são livres? Não. Outro dia mesmo, um noticiário da manhã no Brasil, há alguns anos atrás, mostrando os jovens todos caídos no centro antigo de São Paulo, e o repórter, emocionado com aquilo que estava vendo, ele disse, e você sabe o que me deixa assustado? Ele dizia ao repórter que estava ao vivo, fazendo a bancada do jornal, é que eles se acham livres. Inverteram, minha gente. O conceito de liberdade está deturpado nos dias de hoje. Fazer o que se quer, não.
é fazer o que convém à liberdade. Liberdade não é fazer o que se quer, é fazer o que convém. Requer muita liberdade interior você ser capaz de tomar uma decisão que seja favorável a você. Só tomar como exemplo os viciados, os que estão privados de serem livres, os que estão privados de tomarem uma decisão saudável na vida. Os que estão amarrados no álcool, os que estão amarrados na cocaína, os que estão amarrados na traição, na prostituição socializada, na pornografia, em tudo aquilo que é diabólico nos dias de hoje, que está minando a dignidade humana, não são livres mais. Aí precisa de terapia para ver se arruma um jeito de retomar essa liberdade. Tá certo? Eu acredito que a terapia é um instrumental favorável ao humano, é conhecimento científico, a psicologia é um conhecimento científico que nos ajuda, um bom psicólogo, um bom terapeuta, honesto, bom, de preferência que tenha valores, que seja capaz de olhar para o humano como um projeto com seriedade, sim, mas você não faz ideia do que esta terapia pode provocar na nossa vida. Cristãos autênticos que estejam dispostos a estudar a própria fé, que estejam dispostos a mergulhar no conhecimento desta nova lei, para que a gente não continue escravizado. É lamentável, mas na tentativa de encontrarem uma espiritualidade, muitos de nós só encontram a religião. É lamentável. Tem muita gente que só tem religião, não tem espiritualidade alguma, porque ainda está amarrado lá no sacrifício de Isaac, ainda está cumprindo preceitos até o dia de hoje, sem descobrir o valor do preceito, ainda está com o coração amarrado lá na lâmina de Abraão, ainda não deu o passo. Gente, é a ação do Espírito em nós, e eu acredito que tem que ser, a cada Pentecostes nós temos que sentir que nós demos passo na direção dessa liberdade que o Novo Testamento representa. Nós temos que sentir que o movimento do Espírito em nós, como dizia a palavra de Gálatas, é justamente nos mover para o conhecimento dessa verdade que nos liberta, que era outra palavra que eu tinha pegado. A verdade vos libertará. Não é possível viver a libertação do Evangelho sem o conhecimento dele. E é por isso que nós não podemos perder tempo na vida. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conhecer outras religiões. Eu leio sobre o Espírito, eu leio sobre... Tudo bem, você pode até ser um cientista das religiões, mas conheça primeiro a sua. Mergulhe no mistério do seu cristianismo. Vá fazer um curso bíblico de vez em quando. Vá se empenhar em ter o conhecimento da palavra. Vá se empenhar em fazer até mesmo, quem sabe, um curso de teologia. De vez em quando vai lá, vamos ter um curso sobre Mariologia. Eu dizia, gente, eu sou mariano, não me interpretem mal, mas tenho medo que em muitos lugares a devoção a Maria está substituindo a nossa vida cristã. Estão dissociando, separando uma coisa da outra. Eu não rezo a Nossa Senhora, eu rezo com ela. Teologia mora nas preposições. Repita comigo, a teologia mora nas preposições. Rezo a Maria. Não. Eu não rezo a Maria. Eu rezo com Maria. É com Maria no cenáculo. E você ter sempre a presença de Nossa Senhora como aquela que lhe motiva a estar com o Filho dela. Em muitos lugares, em muitas situações, o cristianismo está pecando assim. Os cristãos estão pecando assim, substituindo a presença do Cristo por devoções. Minha gente, nós não podemos admitir. Ontem a palavra do cardeal foi profundamente motivadora para todos nós. Eu me senti emocionado de ver alguém tão próximo ao nosso Papa Francisco nos trazer notícias, né? Não foi bom isso?
É alguém que nós já aprendemos a amar, Dom Cláudio. Nós ficamos muito emocionados quando vimos o Papa Francisco pela primeira vez. Eu estava aqui em Jerusalém, inclusive. Quando falaram argentino, veio argentino, não é possível. Mas logo em seguida, quando vi o rosto dele, uma alegria visitou o meu coração e uma certeza eu tive: o coração de Francisco vai fazer bem ao coração da igreja. Mas quando Dom Cláudio nos falava da necessidade de reformar, de enfrentar a crise, não é justo você não enfrentar a crise do seu cristianismo. Não é justo você pensar a crise da igreja e excluir-se desta crise. Qual é a crise que o cristianismo vive em mim? Qual é a crise que o cristianismo está vivendo hoje aqui na minha vida, na minha experiência de ser quem eu sou? Será que eu já estou suficientemente consciente do meu papel como cristão nos dias de hoje, do meu papel como padre, como homem, como filho? Será que a minha experiência religiosa está me conduzindo a uma espiritualidade, ou eu estou me reduzindo a ela, aos papéis, às vestes? Cuidado! O diabo frequenta as sacristias. O diabo frequenta nossos grupos de oração. Balança a mão, balança o rabo, todo felizinho. Ele entra, ele deve ser o primeiro a chegar. Deixa eu lá dar uma atrapalhada na festa de hoje. Atrapalha? Gente, o poder de tudo que é diabólico hoje, e com todo respeito eu digo isso porque é meu mundo, a pior maldade que eu já enfrentei na minha vida é aquela que parece santidade. Sabe, aquela maldade que tem vestes santas, olharzinho doce, né? Quantas vezes na minha vida eu experimentei, eu protagonizei isso, usar do meu papel para ser mal, usar da minha autoridade para induzir o outro a fazer aquilo que eu queria que fizesse. Deus me livre disso, gente. Isso é diabólico. Quantos líderes de comunidade, esse é o nosso zelo diariamente, para que as nossas mazelas, para que as nossas misérias não sejam colocadas dentro de um altar e sacralizadas por nós. Porque nada pode nos condenar mais na vida do que essa hipocrisia. E essa hipocrisia é o primeiro obstáculo para que o mundo tenha algum respeito por nós cristãos. É por isso que hoje a palavra de Deus para todos nós neste Pentecoste é: cure a igreja a partir do seu coração. Resolva essa bendita dessa crise a partir de você. Descubra onde é que está a crise na igreja em você. E não tenha medo de mexer nessa ferida. Não podemos mais continuar escravos de nós mesmos e nem do outro. A proposta de Jesus para nós é liberdade interior, de você ser livre para obedecer à regra. E qual é a regra? É Ele. É a palavra de Jesus, minha gente. É o conhecimento da sua palavra. É a experiência dos sacramentos. Muito cuidado, que às vezes você está obedecendo o que não é cristão. Muito cuidado, porque às vezes você está pautando a sua vida numa proposta de vida aparentemente cristã, mas não é, porque está lá, tem que estar fundamentada na palavra, tem que estar fundamentado na pessoa de Jesus. Porque senão, o nosso barquinho vai naufragar em breve. E não teremos aonde ir. Como dizia aqueles discípulos, eu gosto demais, é a palavra da minha consagração. Aonde iríamos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Eu fico pensando hoje, eu tenho 41 anos. Já vivi tão pouco a respeito... Enfim, eu me considero ainda um menino conhecendo a vida. Que eu quero tanto, que eu já não, né? Quero a vida. Desde menino eu sou assim, eu quero viver. Eu quero avançar, eu quero conhecer, eu quero adentrar as belezas humanas, as misérias humanas. Eu sou intenso, eu gosto de ser intenso.
Eu fico pensando que se retirasse Jesus hoje de mim, se hoje eu me desiludisse, eu não teria nem mesmo uma prainha para voltar a pescar. Mas quando eu penso nisso, eu não fico desiludido, eu fico feliz por saber que se eu não tenho aonde voltar, é só para frente que eu posso ir. A minha experiência com Jesus, ela só me leva para frente. Não dá mais para voltar. Vamos cantar isso, Nunca? Não dá mais para voltar. E hoje nós não queremos voltar mesmo, porque nós precisamos curar a igreja em nós. Amar essa igreja, minha gente. Amar tudo aquilo que vem do Senhor. E tornar cada vez mais a igreja de Cristo uma igreja coerente a partir de nós. Eu não vou ficar esperando do meu padre, não vou ficar esperando do meu bispo, não vou ficar esperando de fulano de tal, não. É a partir de mim. É um movimento que não pode ter outro lugar para começar senão o meu coração, o seu coração. Esse é o cenáculo, onde o Espírito derrama todas as suas graças para que uma nova igreja possa continuar acontecendo. Para que os equívocos de Abraão não continuem entre nós. Porque quando Abraão foi iluminado para o que realmente Deus queria dele, ali o Novo Testamento começou. E hoje nós experimentamos com graça toda essa liberdade que Jesus representou e é a plenitude. Põe a mão no coração assim. Esse é o cenáculo. Diga quem está do lado. Tira a poeira. Tira a poeira. A ceia vai acontecer. Hoje é dia de festa nesse coração, porque o Espírito Santo será derramado sobre todos nós. Fique em pé para cantar isso, meu povo. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. O vento forte Que me leva pra frente é o amor de Deus. Juntos. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Escuta apenas agora. Não dá nem mais pra ver, mais pra ver o porto que era seguro, o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Juntos. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é
me leva pra frente é o amor de Deus. Estenda os seus braços. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nós queremos lhe pedir hoje Nós queremos lhe pedir hoje que um novo vigor seja derramado sobre todos nós. um novo vigor seja derramado sobre todos nós. Corrija a sua igreja, Senhor, Corrija a tua igreja, Senhor, através do nosso coração. através do nosso coração. Corrija os erros, Senhor, Corrija os erros, Senhor, as arrogâncias, as arrogâncias, as incoerências as incoerências que moram dentro de nós. que moram dentro de nós. Conceda-nos a graça da liberdade interior, Conceda-nos a graça da liberdade interior, de fazer o que é certo, de fazer o que é certo, de agir corretamente, de agir corretamente, segundo a sua graça. segundo a sua graça. Que não tenhamos outra lei, Senhor, Que não tenhamos outra lei, Senhor, senão a tua, senão a tua, que generosamente que generosamente nos manifestas através da igreja. nos manifesta através da igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o seu Espírito Santo hoje Que seu Espírito Santo hoje venha nos motivar venha nos motivar a nunca desistir da luta. a nunca desistir da luta. O Senhor está entre O nós. Senhor está entre nós. Esta verdade teológica, Esta verdade teológica, ela nos acompanha e nos move. ela nos acompanha e nos move. E biblicamente hoje podemos dizer: E biblicamente hoje podemos dizer: o Senhor o Senhor está entre nós. está entre nós. Não dá Mas pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. cançãonovaplay.com. Assine já!